Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje, novamente, estou aqui. Eu sou Luana Scarpari, estou aqui com a minha colega, amiga e psicóloga também, Fernanda Baldiceira. E nós vamos falar sobre um assunto que nós gostamos bastante, nós convivemos bastante, recebemos bastante em clínica esse desafio. E nós recebemos aqui uma pessoa que topou esse desafio de vir falar sobre esse assunto. Fer, conta um pouco mais para nós sobre o que a gente vai falar hoje. Olá, pessoal, tudo bem por aí? Então, nós estamos numa busca aqui há algum tempo de trazer conteúdos que possam agregar, que possam familiarizar coisas que nós vivemos na clínica dia a dia. E aí, hoje a gente vai conversar sobre um transtorno de personalidade borderline, que tem aparecido né, dentro da terapia de casal, aparece muito. é, Casos com pessoas, né, que possuem o transtorno e dos desafios que elas vivem. Então, a gente conseguiu aí um corajoso rapaz querido que veio conversar com a gente para contar um pouquinho da história dele e para trazer também um pouco mais de familiaridade, né? Quando a gente fala como profissional, é diferente de quando a gente escuta alguém contando sobre como é isso no dia a dia, como é que ele convive, como é que foi para ele. Então, meu querido Israel, conte para nós um pouquinho quem é você, e aí a gente vai começar também a te perguntar mais sobre o assunto de hoje. Vamos te encher de perguntas aqui, viu, Israel? Vamos lá. Primeiramente, boa noite, pessoal. Boa noite, Luana. Boa noite, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer poder ajudar pessoas que precisam desse entendimento estão tendo a oportunidade de tê-lo de uma forma mais acessível, mais rápida. Eu acredito que toda informação é bem-vinda, ainda mais de uma forma direta e objetiva. Meu nome é Israel, eu tenho 25 anos, sou empresário, trabalho no ramo empresarial desde 9 anos de idade, comecei na empresa do meu pai, e hoje a gente tem uma empresa em sociedade que, graças a Deus, está crescendo no Brasil. E há pouco tempo atrás, com o auxílio da Fernanda e com o auxílio do meu psicólogo individual, eu entendi a minha situação do borderline e eu aceitei participar desse podcast porque eu entendo que é muito melhor a gente aprender com os erros de outras pessoas, né? Não que seja um erro, mas que vocês consigam entender a situação, porque depois que eu compreendi o transtorno que eu tinha, as coisas ficaram muito mais fáceis de lidar, porque quando nós somos norteados por bons profissionais, por boas orientações, as decisões ficam mais fáceis, mais assertivas, e, de fato, todo mundo quer ter uma vida mais leve, dias mais leves, então a informação ela é essencial para isso. Então, a compreensão do que vocês podem ter, do que vocês já foram ou não diagnosticados, é muito interessante e eu espero somar bastante com vocês. E, de novo, agradeço o convite. Estou aqui para o que precisar. E aí, Ótimo, o Israel. Israel já falou um negócio bem legal aí. Eu gosto de falar isso muito para os meus pacientes. Tem muitas pessoas que têm dificuldade quando recebem um diagnóstico, porque se sentem um pouco rotulados. E o que eu costumo dizer é o seguinte, é o contrário, né? O diagnóstico nos serve para a gente sair dele e olhar as possibilidades, entender formas de tratar isso. Não é para a pessoa entrar nisso e falar, é que eu faço isso por conta disso, né? Mas quando a gente tem um diagnóstico claro, nossa, é infinitamente mais esclarecedor para nós, né, Lu? Saber qual é Sem dúvida. direcionamento de plano de Uhum. tratamento e tudo. Eu até ia falar isso porque é um grande tabu, né? Independente de qual tipo de diagnóstico, viu, Israel? É sempre um transtorno quando a gente vai falar sobre isso, né? E eu sempre falo o seguinte: ruim com ele, pior sem ele, certo? Então, a condição já existe, né? Não é o diagnóstico que vai mudar isso. Pelo contrário, um diagnóstico pode te fazer uma boa psicoeducação, você pode buscar as melhores formas de você entender isso, se conhecer através desse transtorno e entender que faz parte de uma parte de você e que isso pode ser tratado, né? E tem tratamentos específicos para cada
tipo de transtornos. Então, eu e a Fernanda, a gente sempre está atenta a isso, porque, de fato, é muito importante que essas coisas estejam muito claras, para que as coisas sejam encaminhadas da melhor forma possível, né? Imagine você, daqui a pouco quero até te perguntar isso, né? Mas como foi viver até agora sem esse diagnóstico e o que isso clareou para você? Eu acho que até você pode até contribuir com a gente nesse sentido. Mas antes de eu falar disso, acho que é importante a gente falar o que é um transtorno de personalidade borderline, né? Porque é um assunto que a gente fala bastante, as pessoas ouvem bastante, mas às vezes não tem clareza, né? Então, é um transtorno de personalidade, a gente tem vários tipos de transtornos, é um dos transtornos de personalidade, e tem muito a ver com esforços para, muitas vezes, esforços até desmedidos, né, Israel? Depois você comenta aqui com a gente, mas para evitar um abandono que seja real ou imaginário. Esse é o pano de fundo aqui desse transtorno. E aí a gente vai ver uma instabilidade nos relacionamentos, a gente vai ver uma questão de impulsividade, né? Um sentimento de vazio, uma raiva. Então, tem algumas características que são muito presentes nesse transtorno. Mas eu quero saber de vocês, Rael, assim, como você se via antes e o que mudou após o diagnóstico? Tá. Luana, antes de responder sua pergunta, eu quero ressaltar um ponto que você comentou, e eu acho muito importante, essa questão da rotulagem, né? Infelizmente ou felizmente, sabendo lidar com isso, nós vivemos numa sociedade, o próprio nome diz, né? A sociedade, um conjunto de pessoas, e os rótulos, eles são presentes, né? Obviamente, você que foi diagnosticado com transtorno, como eu, você não vai sair gritando aos mil ventos, nem colocar uma placa de LED falando que você tem esse transtorno. Mas eu acho muito importante, e isso que a Fernanda falou é muito interessante, a aceitar o seu posicionamento, né? Eu sempre fui criado e treinado para aceitar o posicionamento que eu me encontro e observar os pontos fracos, os pontos fortes que eu tenho para melhorar. Acredito que nós sempre vamos estar em constante um processo de melhoria, né? Então, aceitar o diagnóstico da melhor forma possível e mais rápido possível te traz o benefício da melhoria mais rápida também. A vergonha, para algumas pessoas, é comum, né? Até para as pessoas mais próximas, que realmente devem entender e saber o que está passando por você. É muito importante que você esclareça isso, porque as relações afetivas, familiares ou com companheiros, quando claras, quando honestas, vão somar com o seu tratamento, com sua melhoria, né? Então, só para deixar claro para todo mundo que a gente sabe que às vezes é vergonhoso, às vezes é um impacto negativo receber um diagnóstico. Mas uma dica que eu dou para vocês é aceitem, porque o profissional que deu esse diagnóstico para você quer a sua melhoria. E quanto antes você aceitar a sua condição atual, melhor e mais rápido você tem as possibilidades de tratá-la e evoluir para sua vida ser melhor, tá? Sem dúvida. E aí eu falei muito, eu esqueci da sua pergunta. A pergunta é, o que mudou após você entender o seu diagnóstico, que foi recente, né? Você também é jovem, você tem 25 anos, né? Mas você teve esse diagnóstico do ano passado, final do ano passado, foi isso? Fê, me ajuda aí. Foi metade do ano para cá? Foi. Do ano passado para cá? Sim, Foi, metade do ano. Relativamente recente, né? Mas quem vive parece que tem muito tempo. O ano que mudou foi o que eu falei. A graça da informação ela é muito bem-vinda porque te norteia, né? Então, assim, o esclarecimento das situações que eu vivi anteriormente e entendi que o que me levou a ter determinadas reações, né? Então, assim, eu costumo dizer até para o meu psicólogo, eu gosto de coisas muito claras, eu gosto de entender a situação, né?
porque eu acredito que quando a gente entende a coisa, a gente consegue ter ações e reações adequadas para tal situação. E o que mudou para mim foi isso. O entendimento norteia as suas ações e te controlam nas suas reações, né? A gente opta em agir, mas a reação é algo de instinto. E quando você domina o seu instinto, quando você cria um autocontrole, você tem reações mais adequadas. Então, a clareza dos acontecimentos, a motivação que me levou a ter esses atos, são muito claras hoje e me leva a ter uma paz, um controle melhor para o meu dia. Então, basicamente, a diferença é a tranquilidade de me sentir mais preparado para, quando necessário, ter uma ação de controle, ter uma ação de parar, pensar, respirar. Sempre acontece isso? Não. Muitas vezes falha ainda, muitas vezes a montanha russa, né, como costumo falar, é mais forte, mais rápido do que a ação de controle, mas a gente entende a necessidade de se policiar, e quando você faz isso repetidas vezes, você acaba tendo um costume, isso flui automaticamente. Isso é um ponto de melhoria, acredito eu, né? Você ter esse controle automático. E aí, assim, né, Israel, você vê como é um pouco tempo, mas era tanta intensidade do Israel nos comportamentos ou nessa sensação de montanha-russa, de ataques de raiva, por às vezes algumas situações que incomodavam demais, que hoje o fato dele conseguir olhar para isso meio que diariamente, dá essa sensação dele que ele já tem muito controle, e realmente, né? Porque antes do diagnóstico era muito fácil ver o Israel explodindo, né? Ele indo a situações bem mais extremistas, né? Não que você não é intenso, né, Israel? Você é bem intenso, você não perdeu a intensidade, mas é muito diferente quem conversava com você antes e hoje, do quanto você consegue ter limites claros e realistas de várias situações. Sim. É interessante essa fala da Fernanda também, que eu sempre tive medo em questão do relacionamento, que eu misturava a intensidade com esse controle do transtorno, né? Eu tinha medo de perder a intensidade e borderline, sempre a borda da linha, sair muito para o nada e acabar com o relacionamento. E não é assim que funcionam as coisas, né? Então, sempre ter, às vezes, estar na média, principalmente na emoção, nas reações, são muito bem-vindas para o dia. E uma outra coisa interessante, Luana, que o meu pai, se cair nesse ponto, eu vou ter muito orgulho de falar, o meu pai ele é meu melhor amigo desde sempre. Então, assim, ele sabe de tudo que aconteceu comigo, tudo de bom, de besteira que eu já fiz, meus sonhos, meus projetos, a gente sempre muito parceiro de vida. E o meu pai sempre teve uma fala comigo: não tome atitudes de cabeça quente, não tenha posicionamentos quando você tiver raiva, não. Então, assim, foi sempre dito para mim, mas nunca esclarecido, né? Nunca norteado. E assim, voltando um pouco a essa pergunta que você me fez, a paz de pessoas que amam, que te amam, que me amam, que sabem desse transtorno, em ver a melhoria, né? Já teve situações de eu pegar, depois de uma crise minha, ver meu pai chorando, meu pai preocupado, e até hoje, se eu chego um pouco atrasado na empresa, ou se eu decido ficar em casa, ele fica tenso, ele fica preocupado, ele pergunta se eu estou bem, porque realmente foram coisas chatas, desagradáveis que aconteceram, mas mesmo assim, com o tempo, com a melhoria, com a amostragem da melhoria no comportamento, as pessoas vão esclarecendo, vão criando uma confiança de novo nas reações que a gente tem. Então, a paz de ver pessoas próximas que te amam, que veem a sua melhoria, é muito gratificante também. Você percebe que trouxe uma linearidade para o seu comportamento, é isso? Você conseguiu trazer uma linearidade maior, seria isso? Menos instabilidade?
Esse é o termo correto. A questão linear, ela é fundamental. Então, foi isso. Trouxe algo homogêneo, algo horizontal, algo plano, né? Uhum, Sempre tem um buraquinho, às vezes a gente se pega de surpresa, uhum, mas uma constância maior nas uhum. coisas. Ótimo. Israel, e você sabe que o nosso tema central aqui é relacionamento, certo? Então, Vamos eu queria lá. entender um pouco. Eu sei aqui que você estava me contando aqui antes do podcast que você namora, né? Namora à distância, é isso? Isso. Namora à Hoje distância. noivo. É noivo, isso aí, vamos falar, né? Não pode deixar de falar, é noivo, tá querendo compromisso sério, né? Ela é brava. Se ela ver que eu não falei que é noivo, ela briga comigo depois. Entendi. Então é noivo, né, gente? Está encaminhado aí. Mas como que você via assim os impactos dessas características que o transtorno te traz para o seu relacionamento? Assim, o que que você entendia que impactava? Assim? Você namora à distância, certo? Está acabando, mas ainda estamos nesse período à distância. Uhum, Bom, eu não falei, mas eu moro em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Né? Hoje minha noiva está finalizando o curso de medicina no Paraguai, em Assunção. Então, sim, de fato, é um relacionamento à distância, em outro país, né? E eu paguei muita língua, porque eu sempre falei assim, batia na tecla, nunca vou namorar à distância. Isso não existe uma coisa dessa, é surreal. uhum, E hoje eu agradeço muito a Deus as pessoas que me orientaram por eu estar nesse relacionamento à distância, né? O que impacta em tudo, em tudo. E antes do diagnóstico, vamos colocar um antes e depois de Cristo, um antes e depois do diagnóstico na fala uhum, aqui. Antes do diagnóstico, vamos lá, foi muita coisa em cima, coisas em cima de coisas. Então, uhum, eu já entrei neste relacionamento de uma certa forma individualmente carregado, uhum, sobrecarregado por circunstâncias do dia a dia. Né? E muitas delas eu não sabia lidar por conta de não ter tido diagnóstico. Né? uhum, Então, assim, eu sou um cara que tem muita responsabilidade desde cedo. Né? Eu já falei com o Fernando, eu já falei com o meu psicólogo individual, assim, eu sou aquele tipo de cara, sempre fui aquele tipo de menino que estudava de manhã e à tarde, ao invés de jogar bola com o pessoal, ia para o trabalho. Né? Então, eu comecei a trabalhar cedo, eu comecei a criar responsabilidade cedo, eu comecei a ter um entendimento financeiro, comercial cedo. Então, minha cabeça sempre foi muito voltada para esse estilo de vida empresarial, para esse estilo de vida comercial. E em 2018, eu saí da empresa que meu pai era sócio e fundei a minha empresa. E eu comecei esse relacionamento no final de 2020 para o começo de 2021. Então, vamos uhum, aos fatos históricos, né? Empresário nessa data, saindo de pandemia, no meio de pandemia ali, segura daqui, segura dali, trava investimento daqui, corta dali, demite daqui, contrata dali, enfim. E eu entrei com essa pressão profissional, com alguns problemas pessoais, e eu não sabia lidar com isso. E, graças a Deus, a Priscila, minha noiva, eu conheço ela desde mais novo, né? Nós frequentávamos a mesma igreja, a gente tinha um conhecimento um do outro, a gente era amigo antes do relacionamento, e eu agradeço até porque, por conta dessa pandemia, e eu falo com ela até hoje, foi fundamental, porque eu acredito que se não fosse por conta disso, nós não estaríamos juntos. Ela fazendo faculdade à distância, mas nós tivemos a graça de passar um período juntos, na uhum, mesma cidade, dividindo um apartamento, um período do tempo. Então, isso fez com que nossa conexão fosse sendo construída. Mas, ressalto, foi uma construção não solidificada por conta da minha parte, do meu uhum, transtorno. Né? uhum, Então, assim, várias ações
antes do meu diagnóstico influenciaram negativamente a construção do início do meu relacionamento. Houve problemas maiores e a gente conseguiu resolver. E hoje depois do diagnóstico, eu percebo que, tanto da minha parte quanto da parte dela, existe uma segurança muito maior, existe um diálogo muito melhor, existe uma aceitação da vida um do outro, existe uma segurança um com o outro que é muito maior. Por quê? O comportamento condiz com o pensamento, né? Então, E pós-diagnóstico. deixa eu fazer uma vírgula aqui, Israel. E olha só, ele foi contando ali, né? Mas eles começaram um relacionamento juntos, né? Com várias questões, tinham ali uma expectativa, mas estavam juntos, na mesma cidade, no Morando mesmo lugar, juntos, né? morando juntos. Uhum. Aí, nesse meio do caminho, a pandemia acabou e a Priscila teve que mudar de cidade, né? Então, Voltar De país, de né? país, voltar para voltou para lá. Então, assim, tinha uma situação que já tinha vários desafios ali por conta de insegurança dos dois e muito jovens também. E aí a distância foi mais um percalço, né? Porque aí Uhum. intensificou Uhum. ainda mais o fato do Israel se sentir abandonado, né? Uhum. Dele querer, então, os dois queriam ali se sentir confiantes, seguros, mas tinha uma barreira física, inclusive, né? E aí o quanto isso dificultou ainda mais, até que vocês chegassem, né? Nessa questão pós-diagnóstico. Antes disso, teve toda essa situação de distância que foi intensificando vários conflitos, né, Israel? falando um pouco da questão do abandono, né, da característica do borderline, quando ela voltou para lá, e eu falo assim, entrar dentro de casa e não vê-la é uma Uhum. dor muito grande e é até hoje desesperador, mas hoje é um desespero controlado, mas é muito triste, né? Então, assim, Mas qual que é a sensação, Israel? Uma sensação de vazio, de tristeza, de abandono, de dor? O que que você sente nesses momentos? isso aí multiplica por 10, entendeu? Uhum. Neste momento, não, mas antes era assim, né? Uhum. Então, assim, era desesperador. E por conta de situações, eu não conseguia aceitar coisas que aconteceram anterior ao do nosso relacionamento. E isso me trazia muita insegurança, isso me trazia pensamentos irreais, coisas que não são características dela, que ela, desde o primeiro dia, me mostrou ser uma mulher direita, uma mulher companheira, uma pessoa dedicada, né? Então, assim, a insegurança, a questão dos extremos, sempre faziam uma gota de água virar um oceano, e isso é muito prejudicial. E essa questão da distância foi uma coisa, assim, muito forte, né? Que abalou mais ainda, que já não tinha sido bem construído. Uhum. É como se fosse um abandono real mesmo, né? No sentido de que. Literalmente. Uhum. Uhum. Mas ela estava ali, né? Ela estava um abandono, mas que de fato não era real, porque vocês continuavam, mas ela mudou de cidade, enfim, mas era como se fosse uma dor de abandono mesmo, né? É, eu sofri uma das maiores perdas da minha vida em 2016, que foi minha avó materna, ela faleceu. E assim, eu e ela éramos muito próximos. Ela me criou praticamente, então eu tinha um carinho muito grande com ela e tal. E ela faleceu em 2016. E é uma coisa interessante, super pessoal isso. Eu Uhum, dormia desde criança pegando na orelha da minha avó. E assim, eu durmo pegando na orelha da Priscila, uhum, sabe? Então, assim, não dormir sem ter esse toque físico, esse contato, que é uma das linguagens de amor que eu tenho, cara, era desesperador, sabe? Parecia que era uma coisa sem fim. Então, era muito tenso, era muito ruim de lidar.
Uhum. E hoje, antes da gente começar aqui, você estava contando um exemplo, né? Fica à vontade se você não quiser contar ou puder contar algo parecido, mas acho que vale a pena você falar algo que mostre isso que a gente vinha conversando aqui antes de começar, aquele exemplo do sorriso. Se você não quiser conversar, falar sobre o sorriso, sobre outro exemplo, mas acho que Mas qual o direcionamento da sua pergunta? Eu falo qualquer coisa. Conta para nós o exemplo, a situação, né? A situação dela, de você querer reter o sorriso dela e de quanto isso te incomoda dela sorrir para outras pessoas, de não ser você a pessoa a fazer ela rir, né? É isso. Não é ela sorrir para outros, mas ser a motivação do sorriso, né? Uhum, Cara, vamos lá. Eu quero que vocês imaginem a coisa que vocês mais dão valor para vocês, aquela coisa que vocês querem pegar e ficar ali e guardar e proteger e ilustrar e cuidar e tudo, aquele mimo que você tem, né? Agora eu quero que você imagine que aquele mimo você do nada vê perto ou na mão de uma outra pessoa. É basicamente esse o sentimento, né, que eu tenho. uhum, Então, assim, eu falo com ela, assim, às vezes eu chego e mando uma mensagem para ela e falo assim, como grava um áudio aí falando qualquer coisa. E ela é meio direta, qualquer coisa. Ou o que você quer que eu fale? Mas por quê? Ouvir a voz dela, entendeu? Me traz uma paciência, uma lembrança do porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo e onde eu quero chegar, que é proporcionar a ela uma vida digna, uma vida melhor, apoiar, enfim. Então, assim, saber que um dos maiores tesouros que eu tenho, que é o sorriso dela, foi motivado por uma outra pessoa, independente de ser homem ou ser mulher, entendeu? não importa a Independente de relação, né? ou não. É, a motivação, outra pessoa fez ela sorrir. Então, cara, foi um baque muito grande para mim. E admito, eu não consegui ter controle no momento. Uhum, Entendeu? Minha reação foi excessiva ao necessário. Então, o que uhum, precisava ser feito. E, assim, é interessante porque reações excessivas impedem um bom diálogo e uhum, atrasam uma solução para o problema. Né? Então, uhum, foi bastante desagradável e errado da minha parte. uhum. E você acha que antes de você ter esse diagnóstico, você conseguia reconhecer isso ou não? Com E facilidade? não, Não? não, talvez bem mais para frente, eu chegaria e ia querer acabar com a situação, porque é melhor ser feliz que ter razão, né? Uhum, Mas o reconhecimento, a questão real de não, eu errei, ou eu perdi o controle por conta disso, 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 não precisava, podia ter feito dessa forma, o entendimento que o diagnóstico me trouxe, Ó, e tem um não ponto tem. importante aí, tá? Que diz respeito, inclusive, à Priscila, né? O fato dela entender o transtorno, dela também querer entender, né? E de saber uhum, que em alguns momentos essa intensidade vão vir à tona e o que ela faz nesse momento, às vezes ela também se estressa com isso, né? Ela fala, nossa, ela se sente controlada em algumas situações, mas hoje ela entende, essa questão é do borderline, né? Então, tá, vamos lá, vamos olhar para isso, deixa eu entender o que eu consigo fazer. Às vezes também fica cansada, né? Tá num outro país, num curso extremamente difícil, que exige muito dela também. Ela tem as inseguranças dela, né? Quem não? Então, uhum, é um desafio para vocês enquanto casal, e eu admiro, porque eu vejo, né, que vocês conseguem muitas coisas, entendendo que, né, os dois vão ter situações. uhum, Com certeza. Isso é aquilo que eu falei no início do nosso bate-papo, a importância da clareza com pessoas realmente relevantes para você. Porque uhum, imagina só, se eu tivesse não aceitado ou segurado a informação do diagnóstico só para mim, a uhum, reação da pessoa que está do meu lado não ia condizer com a necessária para a minha evolução. E é uhum, óbvio, a evolução pessoal depende principalmente de mim, mas uma pessoa que você escolhe dividir a sua vida, né, uhum, seu companheiro, sua companheira,
saber dessa informação e ajudá-lo a melhorar, facilita muito as coisas, né? Inclusive, continuar um relacionamento à distância, né? Entender que vocês dois iam ter que ter uma disponibilidade afetiva grande, né? É uma característica do transtorno borderline, essa necessidade do afeto, de se sentir importante para a pessoa. Então, eu vejo que a Priscila se esforça muito em relação a isso. Esforça. E você se esforça em controlar, né? Ela é uma guerreira, né? Depois vocês têm que fazer um podcast assim. A gente trouxe no entrevistado anterior o detentor do borderline. Agora, quem convive com borderline? Não é fácil não, galera. É difícil. É muito amor. Tem que ser uma entrega bem legal para aguentar e dar suporte, né? Sem dúvida, né? É sempre uma troca. E claro, né? Acho que vale a pena a gente ressaltar que você está fazendo terapia individual, você toma medicação, Israel, ou não? Cheguei a tomar para controle de ansiedade. Hoje era com os contínuos, depois ocorreu a questão do desmame da droga, né? E agora a gente utiliza quando necessário, né? Quando existe para o controle, quando eu não consigo ter o controle sozinho, né? E aí eu utilizo o medicamento. Mas, assim, deixar muito claro, você falando para o público agora, tá? Você pode se achar autossuficiente o quanto for. A utilização do recurso da terapia é fundamental. Não só para o borderline, para qualquer outras coisas, inseguranças, traumas, transtornos, quais for, é fundamental. Porque você sai da conversa, do diálogo, com uma pessoa que você confia, que você tem um laço de confiança, e a sessão ali do tratamento da terapia te faz refletir e a reflexão leva à melhoria. Então, assim, foi fundamental a questão da terapia. A questão do medicamento foi um plus, né? Mas eu falo com muita clareza, mano. A terapia foi infinitamente mais impactante de uma forma positiva do que o uso do medicamento para me ajudar a melhorar. E tem um detalhe, hein? O Israel não fica sem atividade física, né? Isso é bem importante. Ele pratica e com afinco e ele se dedica há muito tempo à atividade física. Então, ele tem um acompanhamento, inclusive, bem diferenciado, né, Israel? Você está sempre focado. Isso são 3 pilares que a gente tem aí para nossa saúde mental, né? Para quem tem ou não um transtorno, independente, mas sono, alimentação e exercício físico. Como que você vê esses 3 pilares, Israel? Então, o exercício físico tá aí no teu topo. Você não deixa de fazer. Eu tô vendo que você malha, né? Encheu minha bola. Agora eu tô todo fofo. Não, vamos lá. Quando eu era novinho, eu até brinco com o pessoal aqui de casa. Gente, por favor, é uma brincadeira, tá? Mas quando eu era novinho, eu era gordinho, branquinho e tinha ginecomastia. Então eu sofria muito bullying, e eu tinha muita vergonha do meu corpo. E eu acho que isso até, Fernanda, foi um sinal de borderline, porque foi assim, vou corrigir. Eu já tenho essa característica minha. Não é à toa que abaixo de Deus hoje, graças a Deus, com pouco tempo de empresa, a gente está no Brasil todo e mais outros 7 países, né? Mas assim, quando eu boto um objetivo na minha vida, meu irmão, faça chuva ou faça sol, eu vou fazer, né? Então, assim, o que aconteceu? Para curar essa situação, desse bullying que eu sofria, desse mal-estar que eu passava, eu comecei a treinar, fazia jiu-jitsu, saía do jiu-jitsu, treinava. Então, eu trabalhava, saía do trabalho, ia para a academia, treinava, fazia dieta. E até hoje eu faço isso. Hoje, e uma outra coisa muito interessante. Antes, até durante os primeiros meses de terapia, mas antes do diagnóstico, eu tinha a musculação não como um tratamento em alívio positivo, mas como um desconto do peso do meu dia, né? Então, assim, cargas excessivas, mesmo que sempre acompanhado por um profissional adequado, mas cargas excessivas,
chegar à exaustão todo o treino, né? Então, assim, eu descontava ali em tom de raiva situações que me causavam estresse durante o dia. Hoje, eu tenho a musculação como uma válvula de escape, sim, mas como uma válvula de escape saudável, né? Por exemplo, ô Fernando, eu acho que você nem sabe dessa notícia, vou dar essa notícia ao vivo. Gente, ó, eu era viciado naquele cigarrinho eletrônico, naquele vape. Verdade. E Priscila sofrendo comigo, para, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Parei. É ruim, é um fim de um vício, né? Mas a musculação me ajudou muito nisso também, o exercício físico, né? Sem Então, dúvida. assim, dá um alívio na mente, você vai tratando, você vai se curando. Então, hoje, a questão da minha alimentação, eu tenho uma alimentação regrada, eu tenho uma alimentação saudável, eu pratico exercícios físicos diários na intensidade correta, na intensidade adequada para o meu objetivo. Tenho acompanhamento nutricional, tenho acompanhamento de um educador físico. Então, Dorme cedo, acorda cedo, como que é? aí esse é o terceiro ponto que estamos em construção. Ótimo, tá bom. Meu sono ainda não é o mais adequado, né? Até e aí por questão de gasto calórico, eu até tenho que comer mais do que outras pessoas normalmente comem. Por exemplo, meu almoço, se algum dia você me chamar para almoçar, prepare realmente um almoço. Meu almoço é 1 quilo e meio de comida, entendeu? Então, assim, meu gasto calórico é alto, meu nível energético é bastante alto, então eu acabo não tendo um sono tão adequado. Eu acabo dormindo tarde, acordo muito cedo, né? Eu ainda sou um cara muito ansioso. A Fernanda falou, 20 horas eu te chamo. 7h40 eu estava aqui. Eu disse, não, eu vou ficar aqui. Né? Vai que chama antes. Então, assim, isso tudo tem influência, mas ajuda demais. Né? Sempre acompanhado com profissionais. Abrindo um parênteses aqui, é bem comum para quem desenvolve o transtorno, né? Tem o transtorno de personalidade borderline, um transtorno alimentar, né? Comórbido mesmo com esse transtorno. Então, é natural isso acontecer, ou uma insatisfação com esse corpo, né? E por isso muitas vezes tem essas compensações, né? De uma forma ou de outra. Então, como você trouxe, né? Você usava a academia até como uma forma de descontar a sua raiva ali, às vezes usava peso excessivo, foi isso que eu entendi? Peso excessivo, chegava à exaustão sempre que não é necessário. Alguns treinos são, outros não. Eu já competi 2 vezes em questão de fisiculturismo. Hoje eu não tenho tempo para isso. Tenho vontade de voltar, mas não tenho o tempo necessário para isso. Mas era um desconto, né? Não era algo 100% positivo. A diferença do veneno e do remédio é a dosagem, né? Então, passava da dosagem necessária, isso causava causava déficits físicos, né? Machucava, cansava, até irritava mais pós-exercício. E mesmo causando todos esses desafios aí físicos, você continuava. Continuava. Desistir não é opção. Certo. Faz bem parte do transtorno, né? Às vezes a gente vê outras formas de agressão contra o próprio corpo, que também é comum, mas olha, você está trazendo um exemplo diferente aí e que às vezes passa despercebido, porque tá indo na academia, a gente olha, tá tudo certo, né? E você está trazendo uma informação interessante para quem está nos ouvindo, para quem tem o transtorno, que às vezes ou convive com alguém que tem o transtorno, que pode observar isso, né? Será que a academia também, ou qualquer outra situação, não tem sido algo que não está legal, né? Que não está adequado, então é Tá preciso usando não observar para o isso também. benefício, mas é para, né, se colocar no risco ali na borda também, né? No mundo da musculação, a gente brinca que várias pessoas iniciam a musculação, e é interessante que a musculação ela não pode ser dita como esporte. O esporte da musculação é o fisiculturismo, porque o esporte necessariamente é você contra uma outra pessoa, né? E a musculação é você com você. Então, assim, muitas pessoas iniciam essa vida da musculação
com motivações erradas e sem conhecimento necessário para tal, né? Sempre para descontar uma falha em relacionamento amoroso, ou um transtorno de alguma coisa, um déficit de algo, enfim, para descontar. No meu caso, era para descontar os pesos do dia, né? As dificuldades dos dias, os medos dos dias, a A ansiedade dos dias, raiva, né? a raiva. A E raiva que é assim, muito presente em quem é border, né? muito. Ó, e assim, falando em raiva, eu cheguei a um ponto antes do diagnóstico que eu já me machuquei. Uhum. E assim, talvez pessoas que estão hoje no nível que eu estava vão entender muito bem isso que eu vou falar. A dor física não é um milésimo da dor emocional. Uhum, Você se causar dor física é uhum, extremamente satisfatório, porque você alivia sua dor mental, sua dor emocional. uhum, Mas é muito perigoso isso. uhum. É perigoso E, para você, é perigoso para quem está à volta de você. uhum. Machuca todo mundo, não é só você. Só para quem está ouvindo aqui também, que possa se identificar, né? A automutilação é um comportamento também bem frequente de quem tem o transtorno. Então, pode ser feito de várias formas, né? Não sei como você via isso, mas esse próprio exercício exagerado, essa dor exagerada, esse esforço exagerado, também pode ser visto como um desafio contra o próprio corpo, né? Para diminuir essa dor emocional, né? Sim, mas eu fui além disso, né? Eu fui Uhum. de automutilação mesmo, de me Uhum, cortar, de me uhum, marcar. Hoje eu carrego uma cicatriz comigo que todas as vezes que eu olho para ela, eu lembro do porquê isso aconteceu e, e eu poderia ter evitado se eu tivesse entendido que eu não sou autossuficiente, que eu precisava de ajuda, que eu precisava de ser aconselhado por um profissional, que eu uhum, precisava passar por um tratamento. Eu não fazia isso, eu não tinha uhum, uma efetividade no tratamento. Eu não estava aberto para isso. Então, uhum. é por isso que eu ainda bato na tecla. É muito importante fazer o tratamento, o acompanhamento com o psicólogo, se necessário com o psiquiatra. Sejam verdadeiros com o profissional que atende. Primeiro, sejam verdadeiros com vocês, né? Você tem um vínculo de confiança com esse profissional que te atende? Se sim, seja honesto, porque ele vai Uhum, querer te ajudar, ele vai querer o seu bem. Quanto antes você tiver esse acompanhamento, esse suporte, você vai evitar diversos problemas e você vai chegar numa melhoria visível para todos muito rápido. Então, assim, eu cheguei a um ponto de me machucar, eu tenho 1,90 m de altura, eu tenho mais de 100 quilos, então, assim, eu já quebrei coisa, eu já me cortei, eu já falei alto, eu já soltei palavras feias, né? Eu já humilhei. Então, assim, no momento da raiva, você não sente o que você está fazendo, você não percebe o que você está fazendo. E depois que o cortisol a, é, diminui, né? Que você vê assim, caramba, que merda que eu fiz. Aí uhum, você vê que você se machuca, que você machuca quem te ama, que você tem um prejuízo emocional, físico, financeiro. Então, assim, ainda Deus foi muito gracioso comigo, porque eu nunca tive prejuízo financeiro, prejuízo profissional, né? Que eu nunca tive uma crise tão forte dentro da minha empresa, porque seria algo que traria uhum, um prejuízo, uma marca muito grande, né? Mas eu já cheguei a me cortar, já cheguei a me machucar, já cheguei a segurar forte pessoas que estavam do meu lado, a empurrar. Então, assim, é uma situação muito desagradável. Antes, e assim, com muita sinceridade, antes eu olhava isso com um olhar de vergonha, né? uhum, Hoje eu olho com um olhar triste, mas eu olho com um olhar de solucionado, de passado, né? E eu olho com um olhar motivacional. Eu olho essas situações que ocorreram e faço elas serem uma motivação para eu não voltar a ter crises como essa.
Uhum. sabe? Então, Sem dúvida, Israel. Eu acho que esse teu depoimento, né, essa tua fala, contribuiu muito e vai contribuir muito com as pessoas. Nem todo mundo está aberto e disposto a falar, mas também tem muitas pessoas, né, inclusive profissionais que até têm o transtorno e que falam sobre isso, né? Tem uma autora de uma metodologia, inclusive, né, que uma pessoa que desenvolveu uma metodologia para trabalho com um transtorno de personalidade que tem o transtorno, então ela desenvolveu uma metodologia baseada nesse transtorno dela, então, e é uma ótima abordagem para atendimento das pessoas que têm o transtorno de personalidade borderline. Então, tem se falado muito, mas eu acho que ainda falta muito conhecimento das pessoas. Então, que bom que você contribuiu com a gente aqui. Eu acho que o seu depoimento pode ajudar muitas pessoas de verdade. E obrigada pela sua exposição, por você estar de coração aberto aqui, né, Fer, para falar, para mostrar suas vulnerabilidades e poder contribuir mesmo com as pessoas sem vergonha e sem medo de falar. E eu queria até fazer uma ressalva aqui. A gente tem ciência, né? Nós temos aí vários materiais científicos que já falam de transtornos de personalidade. E o borderline tem uma incidência maior em mulheres, né, Lu? Uhum, sim, Só 75% mais ou menos. muito mais. Porém, muitas vezes, se alguém conhece um caso, como o do Israel, né? Tinha um ciúme, às vezes, que parecia excessivo, uma necessidade de controle, de querer ser o centro do amor da pessoa, ataques de raiva, né? Todas essas situações. Se o profissional ou as pessoas, né, leigas não conhecem, poderiam falar que ele é narcisista, né? Que ele é abusivo, que ele é tóxico, né? Então, isso é Uhum, tão delicado quando alguém vem aqui, se expõe e fala assim: olha, eu entendi que não era isso, né? E uhum, aí a Priscila também entendeu, porque quantas outras pessoas vinham tentar alertar da situação que vocês estavam vivendo, mas não conheciam a pessoa, não estavam por dentro da situação real. Então, se você conhece alguém que está passando por um problema desse, eu espero que aí essa pessoa possa estar nos escutando e aberta a possibilidades de entender o que é, né? uhum, Por que está uhum, acontecendo isso? Porque senão a gente vai lá e rotula todo mundo. Todo mundo uhum, vive relacionamento abusivo, todo mundo vive relacionamento tóxico quando encontra essas dificuldades, e nem sempre é isso. E aí, quando a uhum, pessoa entra num tratamento legal, efetivo, vê uma mudança muito importante, muito significativa, né? E aí uhum, todo mundo começa a olhar com outros olhos, mas precisa ter essa luz, né, de esclarecimento. uhum. Sem quanto dúvida. mais clareza, quanto mais objetividade de informação é importante. Eu agradeço muito a oportunidade, espero realmente ter ajudado e as pessoas que têm a necessidade de ter essa informação, que elas fluam bem aos ouvidos, aos entendimentos e que tragam bons resultados. Exatamente. Bom, obrigada então a todos que estiveram aqui conosco até o momento. Eu espero que a gente possa contribuir. Dúvidas, sugestões, críticas, mandem para a gente. Estamos dispostos aqui a contribuir. Esse é o nosso objetivo com as nossas lives e com os nossos podcasts. Contribuir com as pessoas para que as pessoas tenham uma vida mais leve, que os casais tenham relacionamentos mais leves, mais felizes, né? E com menos sofrimento, que é o que a gente tem visto no nosso dia a dia. A gente quer que o maior número de pessoas possível tenham acesso a isso. Então, esse é o nosso desejo. Compartilhe com as pessoas que você gosta, se esse conteúdo fez sentido para você, se você conhece alguém que passou por uma situação parecida ou passa. Então, sempre compartilhe o conteúdo porque sempre pode ser útil para alguém, né, Fer? Exatamente. E aí, Israel, a gente queria que você contasse um pouquinho, né, onde que as pessoas te encontram, o nome da sua empresa, você vende produtos muito legais, hein? Por sinal, ó, super 10. Tudo que o Israel produz aí é de muita qualidade, queria que você contasse um pouquinho também sobre o teu negócio. Agradeço a oportunidade. O nome da minha empresa se chama Melhor por Essência. Nós somos uma fábrica de cosméticos, aromatizantes de ambiente, cosméticos corporais, produtos de bem-estar em geral. Nossa fábrica fica aqui em Teixeira de Freitas.
Hoje nós contemplamos aí mais de 100 distribuidores no Brasil, de outros 7 países. Nós temos uma loja própria aqui em Teixeira de Freitas, um quiosque no Shopping Vitória, na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Nós estamos abrindo agora um quiosque no Shopping Moca, em São Paulo. E o nosso projeto até 2025 é ter 32 quiosques espalhados no Brasil. Então, eu fundei a Melhor por Essência com esse intuito de ter pessoas boas envolvidas, de abençoar a vida de outras pessoas, de alimentar, né, pôr o alimento na mesa de outras pessoas, de outras famílias através da empresa e de levar essa qualidade de vida para as outras pessoas, né? Hoje eu posso falar com muita gratidão que, abaixo de Deus, pessoas muito boas envolvidas nesse processo, a Melhor por Essência tem a possibilidade de estar em todos os momentos do seu dia, desde a hora que você acorda, no seu banho, no momento de relaxamento, no momento que você precisa de atenção com os óleos essenciais, tratamentos, enfim. Então, é uma empresa muito bacana, quem quiser seguir eu agradeço, é @Melhor por Essência Oficial. Olha lá, acredito que vocês vão gostar muito dos produtos de vocês e vai ser uma honra ter um pedacinho da nossa empresa na casa de vocês. Muito Excelente. bom, uma empresa com propósito aí, né? Israel, muito obrigada pela sua participação. E para quem quiser nos encontrar, o meu arroba é @Luana Scarparo. Fer, e o seu? O meu é Fernanda Baldiceira Psi, e nós estamos sempre aqui, toda semana, né? Lives, podcast, e fora os conteúdos que nós vamos postando dia a dia aí para vocês. Isso. E o nosso canal do YouTube é Prointimamente. Então, Prointimamente. compartilhem, se inscrevam e aguardamos os comentários de vocês. Um beijo e até o próximo podcast, viu? Até, tchau, tchau. E